Turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 6 meses. Estamos chegando na live 225, né? Não são todos os dias que a gente faz live. A gente tem que combinar o horário disponível dos convidados, né? Então, e traçar um roteiro e tal. Então, nesse 1 ano e meio, nós estamos já na live 225 e falando aqui sobre todo tipo de tema, né? Lá na Rádio Metrópole eu tinha uma ordem do senhor Chico Kertz, meu querido amigo Chico Kertz. Um abraço para você, Chico. Estou querendo fazer uma live com você e com seu pai, não estou encontrando nenhum dos dois. Lá ele dizia que a minha cara era a cara do futebol, então eu só podia falar de futebol. E aqui nas lives, não. A live é nossa, né? Minha, dos nossos seguidores, de nós que participamos aqui. E aqui, então, a gente faz todo e qualquer tipo de assunto, né? Falamos sobre medicina, sobre religião, enfim. Se é um papo interessante, a gente traz aqui. E Leonardo, meu filho, como produtor, criou esse quadro Tempo de Ouro do rádio e da TV, né? Para a gente entrevistar, principalmente aqueles mais experientes, mais veteranos, para não chamar ninguém de velho aqui, pelo amor de Deus. Os mais experientes e os mais veteranos têm muita história para contar. Tenho certeza que vai ser um dia é o que vai acontecer hoje, né? Porque essa figura que está aí na nossa tela, José Georgides da Silva, eu conheço desde os anos 80 na Rádio Sociedade da Bahia, né? E deve ter muita história. Eu vivi algumas histórias com ele. Ele vai relembrar uma. Ele hoje me falou de uma que eu, sinceramente, não estou lembrado, mas sei que ele não. A memória dele deve estar boa, né? A minha, depois da Covid, ficou meio esquisita. De vez em quando eu esqueço de uma coisa ou de outra e tal. Mas, felizmente, foi a única sequela, pelo menos até agora, foi um rápido esquecimento assim, das coisas, né? Largo os ovos no fogo, daqui a pouco passa do ponto e ovos cozidos para a minha prescrição da nutricionista, e aí as coisas vão acontecendo. Olha quem chegou aí, Emerson Orlando Melo. Boa noite, Lé JJ. Muitos momentos marcantes na minha carreira na voz desse baluarte. Grande abraço. É verdade. É verdade. Emerson Orlando Melo foi zagueiro do Bahia e do Vitória, né? Jogou em grandes clubes, Grêmio e outros aí, e além disso jogou também no exterior. E aí é dessa época que eu estou falando aqui, né? Dos anos, acho que Emerson dos anos 90, mais ou menos. Mas, bom, já apresentado o meu querido companheiro José Georgides da Silva, JJ, vamos contar a sua história aqui na sessão, no quadro Tempos de Ouro do Rádio e da TV. Jota, eu sei que você é de Ituverava, né, São Paulo. É a terra que você visitou. Visitei com você, exatamente. Num jogo da Seleção Brasileira contra quem? Eu não lembro. Lá no estado de Sabiá, em Uberlândia, não foi? Na inauguração do estádio Parque do Sabiá, aí o finado Alfredo Raimundo mandou a gente para lá, nós fomos a São Paulo, de lá nós fomos a Ituverava, e você conheceu meus pais de criação, conheceu minha mãe legítima, que era governanta lá da casa deles, empregada lá, eles me criaram, e você viu que realmente a gente era muito bem tratado lá. Eu tive o prazer de você visitar minha família. Sim, um prazer mesmo. Mas é Georgides. Então eu lhe pergunto, não, vou chamar de José Georgides da Silva é o nome dele, vou chamar de JJ, que é o... Isso aí é um palavrão. É o nome que todo mundo conhece. Aliás, ele tinha um chavão, alegria, que alguém chegou e meteu a mão, roubou. O nosso querido Alfredo Raimundo, que Deus o tenha, colocou alegria, porque eu fazia aquelas chamadas diferentes na sociedade e tal. Ele falou, você é um alegre. E colocou alegria. E um certo dia eu disse, nada, eu sou o crioulo mais bonito do Brasil. E aí eu deixei o alegria de lado, e hoje tem narradores que usam alegria para meu bel prazer, né? Se fosse ruim, ninguém usava, ou usaria. É aquela velha frase, tudo que é bom se copia. Nesse país nada se cria, tudo se copia, né? Sim, mas vamos lá. Eu também copiei algumas coisas. Você é de Ituverava, São Paulo. Ituverava, São Paulo. Foi lá que você começou no rádio ou foi em outra localidade, JJ? Olha, eu nasci lá em 5 de setembro de 1949 e comecei no rádio em Ituverava mesmo,
em 1964. Era um guri. Numa coisa que o brasileiro não sabe muito, mas se ele for no Google e procurar, ele vai encontrar: Campanha do Ouro para o Bem do Brasil. Já roubava gente naquela época. Não tinha problema nenhum, não. Comecei ali, depois acabei jogando na Associação Atlética Ituveravaense, né? Fui goleiro, fui reserva de Tomires, joguei com Vila Lobos, com Neiriberto, muita gente boa, com Salata, com Bimbo. E fui estudar no Colégio Agrícola em Jabuticabal. De lá eu fui para o rádio em Ribeirão Preto, na Rádio Colorado, porque de técnico agrícola eu nunca fui na roça. O meu negócio foi mais artístico mesmo. E lá eu comecei no rádio como o Oswaldo Maia começou com a gente, levando os bilhetinhos para o cara do plantão. Um dia o plantão faltou, eu entrei no plantão. Aí ele me deu a oportunidade de fazer cobertura dos times de segunda divisão, que era o Batatais, o Sertãozinho e a Francana. E um dia nós fomos fazer os jogos não é intermunicipal, era jogos de faculdades, né? Jogos de todas as faculdades. Universitário. Muito obrigado, né? Eu estou velho igual você, viu? Estou esquecendo das coisas. Aí, e nós fomos para a quadra de futebol de salão, que era uma final de Faculdade de Medicina contra a Faculdade de Administração, Tomires no gol da administração, e jogando nada mais, nada menos que um cidadão chamado Sócrates, na Faculdade de Medicina. E a Francana jogava um amistoso com o Comercial de Ribeirão Preto, e a equipe foi toda para a Franca, largou eu e Ronaldo lá em Ribeirão Preto, na Cava do Bosque. Eu fui, montei equipamento, pá, e tô que espero o narrador. Cadê o narrador? O cara trabalhava no banco, deu diferença no caixa, e naquele tempo você tinha que achar na papeleta, né? Você tinha que vir ticando na papeleta para achar o defeito. Senão você pagava. E o jogo começou, amigo. E eu fui dando o que estava acontecendo. Aconteceu uma tal de uma briga lá em Franca, com os jogadores da Francana e do Comercial. Acabou o jogo. E o Nelson Antônio Gonçalves, que me tornou narrador de futebol: vamos para a Cava do Bosque com o Ronaldo, não sei das quantas, e vamos lá, porque jogos universitários. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus do céu, eu vou. E aí, bola para fulano, fulano para ciclano, ciclano, a gente vai acabar daqui a pouquinho. E futebol de salão, naquela época, não tinha empate. Ia virando de 5 em 5 minutos, não tinha pênalti. Era aquele jogo da bola pesada mesmo. E virou, Tilemão, umas 3 vezes e o fôlego já estava indo, viu? Até eles voltando de Franca, diziam assim, é Ronaldo. Aí José Luiz da Pena, que começou comigo lá, dizia, não é não, isso aí é Jorgito, porque não era JJ, era Jorgito. Isso aí é Jorgito. E o Nari dizia, não é não, desse jeito aí, não é não. Eles vinham ouvindo, Márcio Bernardes estava junto, que hoje trabalha na Transamérica em São Paulo. Até que eu não aguentei mais e disse, arremessou, subiu Sócrates, matou do peito, deixou na grama e gol. Eu estava narrando futebol de salão. E aí eu comecei no rádio, na Rádio Colorado de Ribeirão Preto. Assim foi o meu começo, foi meio que na marra. Foi meio que na marra, digamos, meio por acaso, porque você disse que você estava atuando como goleiro, né? Você pretendia seguir carreira de jogador de futebol e não deu certo, e aí partiu para o Não, meus pais de criação, você conheceu bem o seu José Soares, eles queriam que eu fosse algo como os meus irmãos de criação eram. Bancários, minha irmã era professora e diretora de colégio, e eu tinha que seguir alguma coisa que não fosse jogar futebol, porque naquela época, boleiro era boleiro mesmo, né?
Mas eu acabei indo fazer técnica agrícola, mas não teve jeito, Tilomão. Eu tive que... Depois disso eu cantei na Orquestra Sul-América de Jabuticabal, que até hoje existe, né? E, aliás, eu cantei na orquestra. Muito bem, canta muito bem. Mais ou menos. Então, daí eu passei a narrar futebol, e nessa época que nós deixamos Ribeirão Preto e fomos para a Rádio Sete Colinas de Uberaba, eu fiz um período de adaptação em São Paulo, na extinta Tupi, com Walter Abraão, com Eli Coimbra, e aí que eu aprendi um pouco mais, né? Mas sempre fui esse cara extrovertido, brincalhão. Aí passei para a Rádio Nacional de Brasília, trabalhei em Brasília, e de Brasília foi que eu vim parar na Bahia. Mas a minha história no futebol e no rádio, e principalmente na Bahia, nasceu com um jogo Santos e Bahia na Fonte Nova. E nós tínhamos aquele rádio, uma pena que eu não tirei para mostrar para você, Transglobe, que eu ainda tenho. Me lembro muito bem. Desse tamanho. Isso. Aquele 9 faixas? De 9 faixas. Aquele tijolão, né? Tijolão. Tinha 79 metros, 71, e eu estava ouvindo o jogo do Bahia e Santos. E comecei a ouvir, me simpatizei com a rádio. Tinha um cara com uma voz desse tamanho, acho que era Cosling, o nome dele. Sociedade da Bahia. O som da Bahia que o Brasil inteiro conhece. Eu gritei, dona Durvalina, ela veio correndo na sala. O que foi? O que foi? Mãe, eu vou trabalhar nessa rádio aqui. Como tem Deus no céu, Tirão. Ela disse, deixa de bobagem, menino. Né? E tu verava, menino. E ela chegou para mim e disse assim, você não sabe nem aonde fica a Bahia, porque minha mãe era totalmente culta. De pai e mãe. Narfa total, coitada. E depois é que ela aprendeu a ler conosco, né? Meus irmãos foram ensinando, eu também. Ela aí aprendeu a ler. Você não sabe nem aonde fica a Bahia? Em 1982. Você faz ideia, mas dia 1º... Quando eu vim para cá? Não, quando você falou isso para sua mãe? Ouviu isso? 9 anos. 9 anos. 9 anos de idade. Uhum. Eu tinha 9 anos. E quando você chegou aqui... Foi na época que o Bahia foi campeão a primeira vez, 58 ou 59? Por aí. 59, não é isso? Eu tinha 10 anos, Tilemão. E foi no ano de 60, né? Foi no ano de 60. O campeonato era equivalente a 59. 59, pronto. Eu tinha 10 anos. Então, o que aconteceu? Eu acabei vindo para Salvador num convite do nosso querido e inestimável Mário Lima. Mário Lima, sim. Ele ligou para a Rádio Nacional, eu estava lá, e disse, porra, você é narrador, você narra bem, você não quer vir embora para a Bahia? Que eu estou indo embora daqui da Rádio Sociedade. Eu disse, eu arrumo a mala e vou embora amanhã. Ele disse, eu vou falar com o seu Alfredo aqui e tal. Ele estava com problema já com a nossa querida Jussara, que Deus a tenha, uma mulher espetacular. E ele precisava voltar para o Sul. E quando foi no dia 1º de outubro de 1982, eu desci no aeroporto ainda 2 de julho. Quem foi me buscar foi um cidadão chamado Raimundo Varela, amando de Alfredo Raimundo. Que o Varela ainda era um coadjuvante, não era esse artista que hoje é. Mas você chegou a fazer algum contato com o Alfredo Raimundo ou foi só o contato de Mário Lima com você? O Mário Lima fez tudo. Mário Lima foi meu padrinho para virar baiano. Sabe? E quando cheguei, o Alfredo Raimundo me recebeu maravilhosamente bem e tal, me botou naquele antigo hotel Palace, do lado da Federação Baiana. Quando foi de noite, Varela me buscou
para ir jantar, que o seu Alfredo tinha mandado. Tinha mandado, não, tinha pedido. Alfredo era um cara espetacular. E Varela saiu comigo. Varela saiu comigo. O primeiro lugar que Varela me levou, na Visgueira do Bira, lá na Ribeira, para ouvir música e tal, na Visgueira do Bira. Depois dali nós saímos para ir jantar. Ele me levou para jantar numa churrascaria que tinha em Amaralina, chamada Minuano. Sim, Minuano. Uhum. E quando nós sentamos para jantar, entrou o plantão do Jornal Nacional. Caía o helicóptero do Clériston Andrade. Do candidato ao governo do estado da Bahia, Clériston Andrade. Isso não tem como esquecer. E aí nós paramos e tal, terminamos de jantar, ele me levou para o hotel. No outro dia, agora que vem a coisa, viu, gente? Vocês que estão ouvindo aí. Cheguei na rádio, estava lá, te levou para baixo. Perfeitamente como se fosse hoje, viu, Jota? Me lembro desse dia como se fosse hoje. Te levou para baixo, para cima, e seu Alfredo atrás dele. Você tem que ir, você tem que ir. Vou não, seu Alfredo. Cemitério, eu vou não, seu Alfredo. Não tem quem faça eu ir. E todo mundo tinha viajado, não tinha repórter na rádio. E era o segundo dia meu na Bahia. Aí seu Alfredo, no corredor com a mão na cabeça, saí na porta da sala de esportes e disse: seu Alfredo, me dê o equipamento externo aí que eu vou com ele. Seu Alfredo olhou para mim e disse: como é que você vai com ele? Você chegou aqui ontem, você não sabe nem quem é Clériston Andrade? Eu falei: sei sim, porque eu já li todos os jornais. Sei que ele nasceu em Feira de Santana, sei que ele era candidato, sei que ele foi diretor do banco, sei que ele foi prefeito. Você sabe disso tudo? Sei sim. Você vai com ele então, você não vai sozinho mais. E aí nós fomos. E me lembro de um cidadão que veio... Você está esquecendo de uma figura também. Vou contar dele agora, que veio rezando a Ave Maria, que esqueceu a Ave Maria no meio do caminho. Ô, gente, desculpa, ele está dando risada aqui hoje, mas realmente na hora... Era um cara... E que foi meu amigo e irmão na Rádio Nacional de Brasília. Eu tenho prazer e encho a boca para falar o nome de Edmundo de Carvalho. O Chuteira Preta. Querido papá. E nós fomos para o cemitério, né, Tilemão? Até que você deu risada que o cidadão, que o coveiro me segurou pelos fundinhos da calça, porque eu ia caído dentro do túmulo. Mas que nós fizemos o trabalho, fizemos. Eu vim para narrar futebol e estreiei narrando enterro. É quase igual. Eu nunca pensei que na minha vida eu fosse transmitir um enterro. Nunca pensei. Por isso que eu estava meio inseguro naquele momento para poder ir, né? Mas aí, como você puxou o carro, eu teria como escrever um livro sobre Edmundo de Carvalho, porque foram tantas histórias. Nossa! Tantas histórias. Não é ronda policial, era Sociedade contra o Crime. Sociedade contra o Crime, às 11 horas da manhã, na Rádio Sociedade. Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. Trabalhei, fiz rádio teatro também. Mas diga-te, Léo, estou à sua disposição. Só você não me chamar de pai de santo da Paraíba, que essa escola, essa você não pode contar. A gente pode contar sem... Superficialmente. Superficialmente, Agora, essa daí de Edmundo de Carvalho, eu nunca me esqueço. Fomos nós três, eu, você e Edmundo, para o cemitério do Campo Santo, né? O mundo político todo presente lá e tal. Aquela coisa ficando meio apertada, tá? E Edmundo de Carvalho me inventa de rezar a Ave Maria. Ele vinha acompanhando o cortejo. O cortejo, exatamente. E nós dois já estávamos... Nós dois já estávamos mais próximos do local onde o caixão seria colocado. Do sepultamento, Mas ele vinha acompanhando o cortejo. E aí me saiu com rezar a Ave Maria. E esqueceu da Ave Maria no meio do caminho, né? E aí... Até o sol apareceu para despedir de você. Uma figura babada. Ele aí acaba a primeira parte da Ave Maria, não lembra de como começava a segunda. Não lembrou a segunda.
Não lembrou esse gol. E aí voltou para a primeira de novo. Ave Maria, cheio de graça. Quando ele não deu conta, ele aí inventou a história. Parou de novo e não conseguiu lembrar. Aí foi o que ele fez. Aí ele fez história. Fez uma zoada no microfone para dizer que o microfone estava ruim, alguma coisa assim. Mas você foi o meu fiel companheiro de muitas estradas, né, Tilemão, na Rádio Sociedade. Viajamos muito juntos. Viajamos, inclusive, com a Catuense, uma época, fomos para Rio Grande do Sul e depois Porto Alegre, onde o Mário Freitas teve uma crise. Você lembra dessa crise renal dele? Que ele arrancou a pia do hotel de dor? Ele mesmo não lembra disso, Tilemão. Não, nem eu estou lembrando. Ele não se lembra. Ele não se lembra disso. Nós tivemos um problema com um amigo que estava no nosso quarto, que a gente teve que tirar, você lembra? Não fala o nome não, pelo amor de Deus. Estava usando aquelas porcarias lá e aí a gente teve que pedir para ele sair do quarto até que a gente voltasse ao normal. Tem história, viu, Tilemão? Deixa eu me lembrar. Vamos contar aqui a história do Parque Sabiá, né? Você estava falando hoje de manhã, na inauguração do estádio de Uberlândia. Eu não me lembro o adversário qual foi. Estávamos nós dois lá para transmitir. Era Uruguai. Uruguai? Acho que era Uruguai. Acho que sim. Eu não tenho essa certeza. Isso era uma classificação e se tudo terminasse igual, era na moedinha. Certo? Sim. Aí então, essa história aí que você me falou hoje pela manhã foi que eu realmente não me lembro de como ela ocorreu. Como é que foi, Jota? Olha, nós não estávamos escalados. Porque o nosso time na Rádio Sociedade, deixa eu só contar rapidinho, era um time muito ruim, sabe, Tilemão? Não prestava de jeito nenhum. Quero uma caneca dessa, viu? Pode mandar para mim, viu? Uma caneca dessa aí. Aí, eu fui a seu Alfredo e disse, Alfredo, Uberlândia é tão perto de Ituverava, eu estou há mais de 2 anos sem ver minha família. Deixa eu fazer esse jogo. Aí Nogueira, não pode não, tem que ir o time titular, a seleção do Brasil. E aí o senhor Alfredo Raimundo disse, não, Nogueira, quem vai é JJ. Nogueira tinha olhado para ele de rabo de olho, me lembro até hoje. Quando eu volto na sala, eu e Tilemão, a escala estava toda mudada. Só ia eu e Tilemão. Nem o operador ele mandou. Verdade. E nós fomos para... Quem fazia os jogos da Federação Brasileira na Rádio Sociedade era na grande maioria das vezes, Nogueira, Armando Oliveira e Samartino, era isso? Jorge Samartino. Isso. O nosso time era, depois que Mário Lima foi embora, era Nogueira, JJ e Dinei Monteiro, que era o terceiro narrador. Sim, lembra dele? Dinei Monteiro. Uhum. Os nossos comentaristas eram ruins demais da conta. Um cidadão chamado Armando Oliveira e o outro era Edson Almeida. Será que prestavam? Fantásticos, fantásticos. Nós tínhamos um trio de repórter que não perdia nada para ninguém. San Martín, Tilemão e Cristóvão Rodrigues. A dupla principal, na verdade, era San Martín e Cristóvão, né? San Martín é quem fazia jogos da Seleção Brasileira, mas naquele jogo fomos nós dois. Fomos nós dois. Porque a história da moeda aí, que realmente eu estou querendo me lembrar. Quando terminou o jogo 0-0, e que nos critérios de desempate tudo ficou igual, você disse, Jota, vai ser na moedinha. E estava lá o dirigente da Conmebol, que na época não chamava de Conmebol, né? Era a Federação Sul-Americana de Futebol. E aí você disse, vai ser na moedinha, Jota. E Jota, a moeda caiu embaixo da mesa, aí agachou todo mundo embaixo da mesa para ver qual era. Deu Brasil, né, Tilemão? Eu nunca esqueço disso, Tilemão. Mas não esqueço mesmo. De nossa viagem com Itabuna para Paraíba. Essa também foi fantástica. Você viu o pai espetacular. Que queria atrapalhar o negócio, não? Ah, meu Deus do céu. Tive que expulsar Tilemão do quarto, senão não tinha festa. Eram boas as nossas viagens, né? Música, então, todo lugar que a gente chegava tinha que cantar, né, Tilemão? Aliás, os nossos companheiros já diziam, nós vamos aonde? Nós vamos jantar em tal lugar assim, tem música, tem não sei o quê. Vamos levar JJ, porque a conta é pela metade.
subia para cantar, a gente pagava quase que nada. Tivemos boas viagens. Esse nome foi muito bacana. Tempos de Ouro do Rádio da TV. Porque realmente, eu digo isso com uma alegria muito grande, viu, Jota? Tilemão? Eu tenho alegria imensa de ter participado da época de ouro do rádio esportivo da Bahia. Hoje em dia o rádio está muito, desculpe o termo, está muito não. Não vou usar o termo que eu queria usar aqui não. Eu acho que ia ficar um pouco pesado, mas o rádio de hoje nem de longe pode ser comparado ao rádio de antigamente. Está muito comercial. Ele está muito comercial. Eu vendo e falo. Se eu não vender, eu não tenho espaço. E nós vivemos na época em que nós éramos artistas, Tilemão. Do microfone, exatamente. Nós éramos artistas. Nós fazíamos rádio nós dávamos as notícias. Nós não fabricávamos as notícias. E me perdoem que hoje se fabrica a notícia. A notícia é dada a bel prazer. Do interesse do clube, dos interesses de cada um. Dos CPFs. Pronto. Então hoje o cara cuida mais do CPF nos clubes do que do CNPJ do clube, né? Se olha mais para os CPFs do que para os CNPJs. E nós tínhamos a obrigação de dar a notícia exata, correta, de ter o prazer de ir buscar a notícia. Não tinha aquele negócio de terminar o treino e o Tilemão ficar esperando o meu querido Roque Mendes, meu amigo e irmão Roque Mendes. Dizia assim, o entrevistado de hoje é Wagner Lopes. Para com isso, eu entrevisto o Wagner se eu quiser. Eles hoje querem dirigir. A comunicação hoje impõe os entrevistados e já manda o negócio pronto. Mas esses nossos colegas, eles são obrigados a tal. Porque antigamente o ditado era manda quem pode, obedece. Quem tem juízo. Mas hoje não é mais assim. Hoje obedece quem precisa trabalhar. E se não obedecer, está mandado embora. Quantas vezes, Tilemão, eu, você e outros que passaram pelo rádio na nossa época, não ouviu o chefe chamar a gente e dizer, pega mais leve aí que o cara está reclamando aqui na direção da rádio. A gente ia pro rádio, madeira nele mais. Você não pode fazer mais isso. Você não tem como fazer mais isso. Você não pode escolher o jogador. Por exemplo, qual era o jogador do Vitória hoje que dever-se-ia ser entrevistado e saber por que ele foi marginalizado? Ronan. Ninguém sabe. O jogador errou muito porque foi bater baba e ainda mais em São Cristóvão, né? Não tinha que ter ido bater... Ele foi mal orientado. Mas pergunto ao meu querido Tilemão, meu consultor de vez em quando, nos alfarrábios jurídicos do futebol. Ele foi marginalizado, Tilemão. Quantas oportunidades teve Ronan? Você está entendendo? Então, mas o Ronan não pode falar. Tem que falar os queridinhos que os caras botam para falar. Eu estou fora. Eu estou fora. E tem uma outra coisa que nós nunca passamos por isso na Rádio Sociedade, nas emissoras que eu passei, nunca ninguém pediu para eu fazer isso. Você tem que falar isso, e eu não obedeço. Eu vou dizer aqui porque não é segredo. Na Rádio Transamérica inventaram lá uma vez de que narrador de futebol tinha que narrar tranquilo os times da casa. E os times de fora não dá muita importância. Então eu tinha que gritar: gol do Bahia! Gol do Santos. Meu Deus, gol do Santos. Comigo não. Comigo não. Porque o torcedor do Vitória quer ouvir o gol do Santos tão empolgante quanto o gol do Bahia, porque ele é adversário do Bahia. E em não sendo isso, seu Tilé,
E o santista que mora em Salvador? O paulista que mora em Salvador? Ou o cara do Ceará que torce para o Santos e que mora aqui? O profissional do eu confesso a rádio. você que eu não sabia, não. Aconteceu com você, foi? Aconteceu comigo e nasceu em Curitiba. A Transamérica de Curitiba. Tanto é que São Paulo não fez isso. São Paulo não entrou nessa. E eu não aceitei. Não fui mandado embora, justiça se lhe faça. Não fui mandado embora. E continuei fazendo meu futebol do jeito que eu sabia fazer. Tem coisa nesse futebol. Você lembra do futebol musicado do JJ? Narrando futebol e tendo uma música no fundo, eu sempre chamava uma música e tal. Proibiram. Um coordenador proibiu. Eu disse, vai proibir nada, velho. Eu vou fazer, a não ser que você me mande embora. Você não pode, Tilemão, tirar a criatividade do profissional. Sim. Nós somos um artista de comunicação. Se o ator não puder colocar um caco em cima do script dele, a novela fica feia. Me lembro de Quiaus, Célia de Almeida. Quiaus, Célia de Almeida. Certo? De J. Luna, do Léo Silveira, quando nós fazíamos o Sociedade contra o Crime. Elias Alves. É brincadeira. Lívia. A cidade teve um timaço, realmente, não só esportivo, não, mas um timaço de comunicação. Nossa Senhora. Fantástico. Não só na AM, como nós tínhamos José Nel, nós tínhamos aquele criolão alto que era sempre Manolo, finado Manolo. Rapaz, nós tínhamos um time na Itapuã FM, era uma coisa séria, né? Otton Carlos. A gente tocava por música. A gente fazia tudo por música. E eu não posso esquecer aqui, porque senão vou causar tristeza a algumas pessoas, do meu querido amigo e irmão que faleceu aos 29 anos de idade com câncer, o William Bastos, que era comunicador também da... William Bastos. Me lembro. Que tempo maravilhoso. E a gente não pode esquecer de um cidadão chamado Faristeu. Sim, Antônio Faristeu. Antônio... Que... Como era o segundo nome dele? O apelido era Faristeu, mas o segundo nome era... Era Faristeu. Eu não lembro o nome, não lembro. O nome inteiro dele Você eu não já falou lembro. aí algumas vezes de Alfredo Raimundo Filho, que era nosso diretor, contratado por Pedro Luz para dirigir o Sistema Nordeste de Comunicação à época, e tinha um filho dele também, que era locutor da Itapuã FM, Ricardo Henrique. Ricardo Henrique, que estava na Transamérica não, na Rádio Globo de São Paulo. Porque quando saiu daqui, o Alfredo, que saiu daqui brigado comigo, você me lembra quando eu saí da Rádio Sociedade, né? Foi uma briga feia que eu tive com o Alfredo Raimundo. A gente não se falava, mas ele saiu daqui para ir para a Rádio Globo. Mas eu sempre tive o maior respeito pelo seu Alfredo. E eu fui fazer um jogo no Rio de Janeiro. Nos hospedamos ali na Barra. Não, minto, em Copacabana. Eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou ligar para o Alfredo, na Tupi. Me dói aquilo que a gente teve lá em Salvador, que não foi culpa dele, nem foi minha. Eu era muito explosivo, você lembra disso, né, Tilemão? Eu não... Era muito explosivo. E eu do hotel liguei. Atendeu a secretária na Rádio Tupi. Eu disse, eu queria falar com o Alfredo Raimundo. Aí ela disse assim, quem quer falar com ele? Eu disse, diga a ele que é JJ, eu fui funcionário dele em Salvador. Eu disse, ele não vai me atender. Tilemão, ele só não me atendeu. Como mandou o motorista me buscar para eu fazer, para eu almoçar com ele na Tupi. A gente voltou uma amizade bonita, gostosa. Ele, uma vez, quando ainda na Sociedade, ele queria me mandar para a Rádio Jornal do Brasil.
eu vou te mandar para o Rio de Janeiro. Mas aí a Rádio Jornal fechou. Fechou não. O Zé Carlos Araújo foi para a Rádio Jornal e aí não teve como eu ir e tal. Eu até achei bom porque eu fiquei na Bahia. Eu sou baiano de fé, coragem e muita não fé saiu no mais Senhor daqui, bom. né, Jota? Não saiu mais mesmo. Nem para Ituverava, seu outro. Não, em Ituverava eu só fui duas vezes. Para morar lá. Ah, para morar não. Não fui mais. Quem deve estar me vendo agora são os meus primos, irmãos, todos lá em São Paulo, tem no Rio, e que a gente só se fala mesmo através desse aparelhinho aí. Mas vamos voltar à história aqui. Sim, então você veio para a Rádio Sociedade. Quantos anos você passou na Rádio Sociedade? Na Rádio Sociedade eu passei muito pouco. Nessa briga com a filha do Raimundo, eu passei 2 anos na Rádio Sociedade. Só 2 anos? Só 2 anos. Eu discuti com o filho do Raimundo e foi demitido. Eu morava ali embaixo, no São Brás, perto daquela barraquinha do Alcino, Arlindo, um negócio desse assim, que ele tinha uma barraquinha ali na esquina, eu morava no prédio em cima. E eu desci ali, cabisbaixo, cheguei em casa, minha mulher disse, que houve? Eu disse, eu fui demitido da rádio, por isso. Rapaz, e agora? Eu disse, aí agora? Agora vamos ver o que Deus apronta pra gente. Não deu 3 minutos, Alberto Gurdiani, Amando de Juarez Oliveira, me contratou para a Rádio Clube. Eu não levei, Tinamão. 1 hora desempregado. Como aconteceu na minha vida toda na Bahia. Eu nunca pedi um emprego. Eu sempre fui contratado para fazer. Graças a Deus. Mas ele não gosta muito de mim, não, porque o bocão é outro, mas eu falo mais do que ele quando tem que falar. Não tem essa conversa. Mas o que mais que você queria saber? Sim, para a gente contar a história na sequência correta. Aí você foi para a Rádio Clube. Fui para a Rádio Clube, não, aí eu passei em todas. Né? Por que você diz todas? Que, por exemplo, eu tenho algumas hoje em dia que nem mais futebol faz. Né? Não, eu passei. Em todas a Bahia que fizeram futebol, eu passei. Em todas elas. E quando eu estava na... Aliás, eu saí daqui uma época e fui para São José do Rio Preto. Você chegou aí a trabalhar no Rádio Itabuna? Eu trabalhei em Itabuna. Trabalhei com o Roberto Menezes. Trabalhei com o Roberto Menezes. Sabe por que eu estou lhe perguntando isso? Se você olhar aí a minha publicação hoje no Instagram, convidando os seguidores para assistir a entrevista, o papo com você, tem um comentário lá de uma figura maravilhosa, um cara, meu filho Leonardo é doido por ele, amigo e irmão dele, Leleco Júnior. Ô, Leleco, nossa senhora! Leleco Júnior escreveu, tá lá no meu Instagram, Leleco Júnior escreveu. Esse cara, eu vou olhar, Tio. Esse cara narra como poucos. E ele esteve no rádio de Itabuna. Leleco nessa época estava lá. Estive na Rádio Jornal. Era adolescente, eu acho, Leleco nessa época. E disse que você trabalhou com o Roberto Menezes. Por isso que eu perguntei aqui agora. Então, trabalhei com o Roberto Menezes. Na nossa mão surgiu hoje o narrador da Rádio Santa Cruz, que é J. Age, né? E tem mais uns 2 ou 3 que trabalharam com a gente lá, que foram espetaculares. Uma passagem boa eu tive por Itabuna. Na época em que Luciano do Vale fazia aquele campeonato do mundo de Master. Lembra disso? Uhum. A Rádio Itabuna foi cobrir em São Paulo esse campeonato. Fiquei em São Paulo 20 e poucos dias. Aqui, ó, nosso querido amigo Mário, super campeão pelo São Francisco do Cone de futebol feminino. Gente boa da melhor qualidade. Você é uma figura e um ótimo profissional. Um forte abraço, meu nobre amigo. O treinador Mário, não é ele? Mário, sim. Super campeão do futebol feminino. Espetacular. Mário tem um carinho com essas meninas que jogam futebol monstruoso. Eu não sei por que não foi e não é aproveitado. Mário, os times de Mário jogam e jogam muito. Sem dúvida. E ele conhece pra caramba mesmo. Conhece de bola. Tem uns enrolados aí, mas ele não. Ele sempre foi um cara muito sério, um cara muito direito. E o futebol sempre foi muito, mas deve muito mesmo ao Mário. Muito.
Sim, Jota. Então, você falou que passou pelo rádio de Itabuna, passou pelo rádio de São José do Rio Preto, foi isso? Olha, Tilemão, eu trabalhei, para você ter uma ideia assim de mais ou menos, eu trabalhei em Ribeirão Preto, trabalhei em Minas, na Rádio Sete Colinas, depois eu trabalhei na Rádio Cultura no Maranhão, depois do Maranhão eu trabalhei ainda, trabalhei em Minas, no Maranhão, trabalhei na Bahia, São Paulo 2 vezes, né? Trabalhou mais em algum lugar, já tem tanto lugar que eu... E aí foi Rádio Colorado, foi Rádio Sete Colinas, foi Rádio Sociedade da Bahia, foi Rádio Jornal de Itabuna, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Capital em Brasília, Rádio Planalto em Brasília. Como eu era uma espécie de coringa, que eu gostava de fazer tudo, eu fui repórter de um repórter policial assassinado em Brasília, chamado Mário Eugênio. Essa história voou no Brasil todo. E quando eu vim para Salvador, eu disse a Mário, Mário, para com essas coisas que você está pegando muito no pé da rapaziada aí, isso não é bom. E depois de uns 8 meses que eu estava aqui, mataram ele lá em Brasília. E nós cobrimos muita coisa junto, mas muita mesmo. Você conheceu o Nilson Nelson, Nossa, lá de Brasília? meu amigo e irmão, trabalhamos Nilson, junto na Rádio Nacional de Brasília. O nome dele é dado ao ginásio de ginásio de esportes. esportes. Eu tive o Nilson prazer Nelson. de conhecê-lo numa cobertura de Copa do Mundo, porque quando eu cheguei na Rádio Sociedade, que foi, você chegou um pouco depois, né? Eu cheguei em maio de 82. Eu cheguei em outubro. Você chegou em outubro, né? Outubro. Quando eu cheguei, já estava a equipe formada para a Copa do Mundo de 82 na Espanha, e aí me deram um prêmio de consolação, que foi assim, eu acho que o meu grande papel na Rádio Sociedade. Foi ali que eu firmei meu nome na equipe da Rádio Sociedade, principalmente para a visão de Alfredo Raimundo, de Pedrinho e tal. Eu cheguei, a equipe estava toda definida para ir para a Copa, me chamaram e disseram, Tilemão, você vai fazer 45 dias de preparação da seleção brasileira na Toca da Raposa, em Belo Horizonte. E aí eu fui, né? Eu e o querido e saudoso cinegrafista, faleceu tem mais ou menos um ano, acho, Raimundo Alves. Eu não queria fazer televisão, inventaram que eu tinha que fazer também para a TV Itapuã. Eu nunca me achei homem de televisão, porque meu problema de visão, inclusive, me deixava mal posicionado na câmera e tal. E aí Raimundo Alves... Se entrar a câmera, queima. Aí Raimundo Alves, meu irmão, deixe comigo. Você confia em mim? Na verdade, eu estava querendo, inclusive, que o cinegrafista fosse outro. Veja só como são as coisas. Cristiano Pimenta Vasconcelos, que era uma pessoa que tinha uma boa relação de amizade comigo. Mas aí a televisão escalou Raimundo Alves. E eu estava muito inseguro para fazer televisão, e ele, deixa comigo, seu óculos não é fotocromático, aquele óculos que escurece quando o sol bate, né? Óculos de grau. E, tipo, sim. Então pronto, o problema está resolvido. Eu vou dizer, posicione-se assim, vire um pouquinho mais para a direita, vire um pouquinho mais para a esquerda. Pronto, sempre aí. Pode falar que o óculos não está mostrando o seu problema de visão. E aí, meu amigo, nós fizemos um trabalho espetacular, e lá eu conheci essa grande figura. Foi um cara que se aproximou muito de mim, Nilson Nelson. Ele cobria para uma rádio de Brasília e eu estava fazendo para a Rádio Sociedade e TV Itapuã, né? Então eu conheci Nilson Nelson assim. E parece que poucos anos depois, salvo engano, ele veio a falecer, né? E aí fizeram a homenagem do ginásio de esportes de Brasília com o nome de Nilson Nelson. Verdade. Deram o nome dele ao ginásio de esportes. Ele era um companheiro nota 10, Tilemão. Mas nota 10 mesmo. Ele era cara assim que você podia contar com ele para tudo. Muito ligado no que fazia, muito correto no seu trabalho. Foi muito gostoso trabalhar com o Nilson Nelson. Aliás, precisa dizer quem eu não conheço nesse Brasil afora aí, né? Sim, e já deu a sua geral aí na carreira? Já completou todas as emissoras que você trabalhou já? Eu quero falar um pouquinho dos dias de hoje.
Não, nos dias de hoje, eu estou sossegadamente cuidando dos meus hamsters. Do James é ótimo, viu? Você me sai com o É, cara. eu como na minha jornada eu não fui um cara muito inteligente, eu mais servi do que cuidei de mim, eu só pude me aposentar pelo LOAS, né? Então hoje eu não estou narrando futebol mais, não porque eu não queira, é porque aqui, eu não sei se você sabe, eu estou morando no interior de Pernambuco, né? Eu estou morando no sertão, eu não estou mais em Salvador. Mas eu acompanho e vejo tudo em Salvador, porque hoje as redes sociais nos transporta para todos os lugares possíveis e inimagináveis. E eu passei a dar algumas assessorias esportivas, né? Então é com isso que eu estou vivendo tranquilamente. Sempre você teve sequela do Covid, eu também tive. Você não foi internado, mas o Negão aqui foi, eu acho que você se lembra disso. Sim, claro que me lembro. Eu tive umas sequelas de problema na pele e tal, às vezes eu ainda sinto, mas não perdi olfato, não perdi tato, nada, nada. E agora já estou procurando para tomar a terceira. Se tiver a terceira, a quarta, a quinta, eu vou tomar. Não tem essa conversa não. E estou sem máscara porque eu estou só no meu quarto, né? Só com os hamsters brincando ali. E tranquilo. Agora, quando precisam, Jota, você narra? Não tem problema nenhum. Pagando bem, que mal tem. Me diga uma coisa, Jota. Eu tenho visto que você está falando assessoria, você falou de assessoria, e agora me lembrei, então, porque eu devo estar na sua lista de transmissão, porque eu sempre recebo, todos os dias, no WhatsApp, os seus noticiários do Barcelona de Ilhéus, né? Você está fazendo assessoria para o Barcelona de Ilhéus? Ele tem uma assessoria, né? Ele tem uma assessoria e eu sou o tipo de um conselheiro dessa assessoria dele, né? Porque a menina é muito boa, mas ela não tem um traquejo assim dentro do futebol. A vivência do futebol. E eu estou ajudando o Wellington, certo? Não é uma coisa assim. Eu estou na assessoria com ele lá. E outras pessoas que me pedem, Jota, dá para fazer isso assim? Eu cobro tanto, faço. Entendeu? Eu não sei escrever não, viu, Tilemão? Mas eu dou meus pontapés. Você nunca fez jornal, não, Jota? Falou aí, não, nunca quis jornal. Eu escrevo. Não. O que eu vou fazer na televisão, Tilemão? Pelo amor de Deus, um crioulo feio desse, vou fazer o que na televisão? Na televisão, Tilemão, nós só nos demos bem, eu e você, porque a gente tinha Juliana entre nós dois. Né? Você lembra que eu sempre fiz a chamada A Bela e a Fera. Uhum. Né? Então, entende muito. Parece que agora ela tem até uma equipe esportiva, né? Na Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes, exatamente. Das 17 às 18 horas, o programa esportivo. E montou um time muito bom lá. Luiz Victor, agora parece que levou o Gabriel, que é um menino novo também aí de pouco tempo, narrando futebol. Conheço, Gabriel trabalhou comigo, é um menino lá de Lauro de Freitas, bom narrador de futebol. Bom narrador, novo, né? O Fábio Gomes, que trabalhou comigo na Transamérica, né? Eu tenho uns meninos aí que trabalharam comigo aí, né, Tilemão? Que tem um tal de Puco, você conhece? Quem? Quer ser culpado? Puco. Esse eu sou culpado. A culpa é toda minha. Porque na época ele chegou menino lá na Cristal. Tem gente que não sabe nem que rádio é essa. E ele muito afoito. Da Legião da Boa Vontade, da LBV. Muito bem, Tilemão. Viva Jesus. É um negócio assim, eu não me lembro mais. E aí o Marinho pai, não, você não vai ficar aqui não, porque você não sei o quê. E um dia eu, incomodado com aquilo, eu virei para Marinha, você não enche o saco do menino, não. Deixa o menino aqui,
que o menino vai trabalhar. Vai trabalhar, larga o menino aqui. Aí chamei o nosso querido Wilson Filho e virei: Wilson, vamos ensinar técnica para ele aqui. Eu te ajudo e tal. E na época tinha aqueles macarrão, aqueles fios que embaraçavam no estádio. E a gente botava Marinho para desembaraçar os fios. E Marinho, você vai fazer, sim, senhor. Daí a pouco o Marinho estava montando equipamento nos estádios, daí a pouco o Marinho estava falando. Agora, justiça se lhe faça. Muitos que passaram por essas mãos aqui, hoje não se lembram mais. Também não faço muita questão, não. Mas Marinho, ele não esquece, Tiago. Ele pode estar com quem for, falando com quem ele diz: esse me botou no rádio. Isso deixa a gente satisfeito, né? Porque é mais que um filho para a gente. Gratidão, né? É mais do que um filho. E o outro, que nós fomos fazer a Copa América do Uruguai, e na época nós estávamos na Salvador FM, que o Francisco Vené com o Wilson Lago eram os diretores, finado Wilson Lago. Vai matar o diabo, viu, Tilão? Então, fiquei 45 dias com um cidadão no meu ouvido. E bola para fulano para ciclano, para... Dá para ser narrador, Jota? Eu digo: dá, cara. Não precisa ser tão rápido e não precisa gritar. Gritar ele nunca deixou, ele continua gritando até hoje. Mas é um senhor narrador de futebol. Chama-se João Andrade, Pressão Noturna. Foram aqui as primeiras orientações que ele teve. Era no café da manhã, João Andrade narrando o jogo do Brasil no meu ouvido. Era meio-dia no almoço, João Andrade narrando futebol no meu ouvido. Era jantando, João Andrade narrando. Até o Wilson Lago um dia disse: João, para com isso. Não é? Deixa ele, rapaz. Deixa ele. E conosco nessa época estava nada mais, nada menos, que Deus também o tenha, Ray Eloy. Sim, my boy. Ray Eloy, my boy. My boy. A gente conhece a coisa, hein? Ah, seu Antônio Tilemão, não esqueça que eu fui diretor da Rádio Vale em Barreiras. E depois da Rádio Barreiras, junto com Juarez Oliveira. Esse homem tem muita história, na verdade. Sem contar que eu também narrei futebol no Tocantins. Eu vou lembrando aos poucos, viu, Tilemão? Eu narrei futebol no Tocantins. E depois fui para o SBT lá. E durante 6 meses eu dirigi o SBT lá, que era pequenininho e tal, e de um camarada, Najinader, aquele cidadão que teve problema, que morreu lá em Ilhéus, um empresário e tal. Estive lá, foi muito bom. Eu não tenho que me queixar dos meus tempos de bola não, Tilemão, e dos dinossauros do rádio. Ô, Jota, qual foi a sua... De toda essa história aí, qual foi a sua melhor fase? Aquela que você estava voando realmente, foi por onde? Foi aqui, foi em outro lugar? Foi o segundo título do seu time. 88. Eu estava... E foi em 89, no caso. Eu estava no Beira-Rio e eu sou o único locutor baiano a aparecer no Globo Esporte e no Fantástico, narrando o jogo do Bahia contra o Internacional. Se for no YouTube botar Bahia campeão, 1988, quase chegando ao fim dessa reportagem, que é muito comprida, vocês vão ver eu com uma camisa azul, listrada de azul, branco e vermelho, até parecia que eu era torcedor do Esporte Clube Bahia. Eu, naquele bandejão, porque não tinha cabine, fizeram um bandejão na beirada do campo. E eu sou o único que aparece. E depois no avião,
Aí aparece eu e o Itajaí Pedra Branca atrás de Bobô, que estava sendo cumprimentado pelo ACM Neto. O avião não veio direto para Salvador. Ele teve que passar no Rio para que o ACM Neto pudesse cumprimentar os jogadores do Bahia. E quando chegamos aqui, quase que a gente não sai do aeroporto. Eu levei mais de 3 horas para chegar em casa. Não foi brincadeira. E aí, Espetáculo. você narrou esse jogo para que emissora? Eu narrei esse jogo para Bandeirantes. E me lembro como hoje, o nosso querido Papá com o J. Lacerda estavam na Rádio Cruzeiro. E na bancada ao meu lado. Eu fui sozinho. O Falcão fez ponta daqui, de Salvador. Daqui, né? Daí de Salvador. E faltando uns 15 minutos para começar, para abrir a jornada, a aparelhagem dos meninos pegou fogo. Do papai do J. Lacerda. E aí, tinha aquele negócio assim, você não pode emprestar aparelho, porque não sei o quê. E a Bandeirantes, quando eu cheguei no estádio com o meu equipamento, já estava tudo montado para mim. A Bandeirantes do Rio Grande do Sul já tinha montado meu equipamento. Já estava montado. Aí quando eu vi que aquilo aconteceu, o papai... Para J. Lacerda está vivo aí para lhe dizer, Jota, mas você vai emprestar seu aparelho? E quando você chegar em Salvador? Quem manda na transmissão viajando sou eu, não é quem está em Salvador, não. Pega o aparelho aqui e vai trabalhar. Eu vou deixar o cara sem trabalhar, Tilão? Eu ganho audiência com isso? Não ganho nada, gente, pelo amor de Deus. Então, essa foi uma das grandes fases minha, certo? E o rádio me deu muitos amigos, viu, Tilemão? Muitos. Eu não creio que eu tenha inimigos no rádio. Hoje eu posso ter, porque eu tenho uma causa trabalhista, então eu devo ter inimigo. Mas, fora isso, não. Eu tenho muita satisfação de ter trabalhado e de ter me tornado um baiano. Principalmente em Juazeiro, onde eu fui, como se fosse assim, adotado pela cidade de Juazeiro antes de ir para Salvador. Você chegou a trabalhar até como supervisor do Juazeiro, não foi? O antigo Juazeiro? Eu fui vice-campeão baiano com o Juazeiro. 2001, né? Na época estávamos eu e Sapatão lá. Quase me mataram achando que fui eu que vendi o jogo. Você já pensou se eu tivesse vendido naquela época? Eu estava numa nice desgraçada dessa. E quem vendeu a gente praticamente sabe. Mas isso são águas passadas, não move moinho, coisas funestras do futebol que a gente não pode nem se lembrar mais e não é necessário. Futebol hoje está partindo para um lado de que o cara chuta a cabeça de um juiz, quase mata. Que absurdo. Um time é desclassificado, igual eu vi ontem. O estádio desce em peso, invade o vestiário para bater em jogador. Eu estou vivendo aonde, Tilemão? Pelo amor de Deus. Eu evito de falar negócio de política em redes sociais, com a própria família. Está trazendo uma inimizade incontestável isso. Não cabe em mim estar discutindo isso. Cabe em mim é quando eu fui agora na Feira Livre e vi as senhorinhas catando o que era de bom no lixo. Isso dói muito, Tilé. Às vezes eu, na época que estou agora, eu não tenho o dinheiro para comprar o remédio e eu tenho que esperar chegar o dia do Loas, que é um dinheirão, é 1.100 conto. Mas tá bom demais, Deus ainda me deu isso. E se eu não tivesse? Eu digo o seguinte, eu levei 72 anos para chegar até aqui. Esse que é o crioulo mais bonito do Brasil. Eu não tenho pressa para mais nada, Tilé.
Que coisa... Apenas uma ligeira correção. Minha caneca, viu, Tilé? O Jefferson, _S, Mascarenhas, está dizendo que, na verdade, o avião parou no Rio para a ACM Avô, não foi para a ACM Neto. A ACM Avô, o ex-governador e ex-senador. Não é o Neto, é o velho, o ACM. Você falou ACM. Era o velho. Eu falei ACM Neto é porque tá na moda aí, né? Foi com a ACM, isso mesmo. Foi só uma que observação. inclusive teve aquele acidente com o trio de Dodô e Osmar, né, na vinda do aeroporto no desfile, que morreram aquelas 2 meninas, ou coisa parecida. Mas foi muito boa essa época, muito bom. Um abraço a você. Amanhã é o meu entrevistado, amanhã é com quem eu vou bater papo. Nadigol Barril. Nadigol, olha aí, ó. Ele está aí na live. Aí. Eu vi nesse último futebol do Brasil que teve aí com os Masters, ele entrando, metendo uns golzinhos lá, não é bom, não esqueceu não, viu? Verdade. Não esqueceu não. Verdade, esqueceu não. Beijão para você, Luan Paulo. Beijão, Luan. Sim, está chegando a hora da gente encerrar, 1 hora de live. E a minha última pergunta é sempre a mesma. De 780 programas no rádio e 220 e poucas lives já ultrapassei o programa 1000, né? O Papo do Tilé. Ainda bem que você me fez na 225 e não foi na 224. Ah, que bobagem. Você não é disso. Você não é dessas besteiras, não. Meus maiores amigos são gays e eu os considero demais. Você não teria nada a ver com essa bobagem. Mas não tem nada, tem essa frescura comigo, não. Qual é a última pergunta? Comprou um sebo. Vejam você, querido. Sim, a minha última pergunta é sempre a mesma, né? Desde o primeiro programa lá na Tudo FM até os dias de hoje. O Jefferson, inclusive, o que falou aí do ACM Avô, está parabenizando, gostou muito. É uma linda história do JJ. A minha última pergunta é sempre a mesma. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Que é muito bom poder ter tido o prazer de ser um cronista esportivo e de ser um homem de comunicação. Você sabe que eu tenho um filho de criação que é cantor e o outro é percussionista, o Alvinho. E Alvinho, todos queriam que ele fosse um advogado. E quando eu tive o Covid, esses meninos colaram demais comigo. E ele me disse: meu pai, muito obrigado por você ter me feito um excelente cantor e não simplesmente um reles advogado. Ou seja, um advogado de porta de cadeia, ou coisa parecida assim. E eu me sinto orgulhoso. Muito orgulhoso. Eu estou contente com o que Deus me deu. Se há de me dar mais alguma coisa, eu receberei. Mas não lhe cobro nada. Nosso Senhor Jesus Cristo. Esse cara aqui, você conhece? Né? Tá vendo? Esse aqui. Porque Deus te levou. Ele é joia. O resto, apenas bijuteria. Valeu, meu querido companheiro JJ José Georgides da Silva. Foi um prazer enorme bater esse papo com você, Jota. Um grande abraço. Um abraço. Muito obrigado, Tilé. Estarei sempre à disposição.